Nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto é Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Abra sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, Epístola de Tiago. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Tiago, capítulo 1, leremos a partir do verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de o haver concebido, verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós vamos nos preparar para a reflexão que ouviremos, entoando mais um hino, é o hino de número 225, seu título é Dedicação Pessoal. Cantemos ao Senhor, mesmo assentados. Amém. Meus irmãos, uma pessoa madura é paciente nas provações. O nosso texto de hoje fala a respeito dessa verdade. Uma pessoa madura é paciente e persevera nas provas.
em contraste com a formosura aparente e passageira dos ricos ímpios mencionada nos versos anteriores, nos versículos 9, 10 e 11, a imarcessível coroa da vida está prometida, está garantida àqueles que suportam as provações com perseverança. Tiago prossegue nessa passagem, nesse bloco textual, com as suas orientações acerca do comportamento cristão frente às muitas e variadas provações da vida, introduzindo no versículo de número 12 um novo e importante assunto. Tiago passa a falar a respeito da diferença entre as provações e as tentações. Provações e tentações são coisas completamente distintas e que objetivam coisas completamente diferentes. Tiago começa declarando no versículo 12: muito feliz, bem-aventurado o homem que suporta, não de qualquer jeito, mas com perseverança, a provação. A esse homem que suporta a provação com perseverança, a esse indivíduo está prometida a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A expressão bem-aventurado era bastante comum, era bastante empregada na literatura hebraica, que designa aquela pessoa que é muito feliz e que está muito contente e realizada por se relacionar com o Senhor. O indivíduo bem-aventurado é aquele que está feliz e satisfeito por viver em uma verdadeira aliança com o seu Senhor. Esse relacionamento do fiel com o seu Deus, que é fiel, que é todo cheio de graça, torna possível a felicidade e a bem-aventurança. A bem-aventurança é prometida ao homem que suporta a provação. Tiago não se refere a suportar a provação de qualquer forma, mas Tiago fala sobre suportar as provas com perseverança, conforme vem instruindo desde o início da sua epístola. O crente deve passar pelas provações com toda a alegria, capítulo 1, verso 2. O crente deve passar pelas provações orando a Deus e implorando por sabedoria, capítulo 1, verso 5. E o crente deve passar pelas tribulações e provações, gloriando-se na dignidade que possui por causa de Jesus. É o ensinamento do capítulo 1, verso 9. Se o cristão reage às provações e às tribulações como os descrentes, com ódio, com decepção, com ressentimento, com amargura, com desejo de vingança, como ele será bem-aventurado? O texto diz que feliz é o indivíduo que passa pelas provações com perseverança. Como o indivíduo será feliz se ele passa pelas provas da mesma forma que o descrente? Reclamando de tudo e de todos, amaldiçoando aqueles que convivem com ele. Não existe possibilidade de bem-aventurança com um comportamento dessa natureza. A fé em Jesus Cristo não é crença abstrata. A fé em Jesus nunca foi e nunca será uma crença abstrata, desconectada com a realidade. Pelo contrário, o cristianismo, a fé em Jesus, assume sempre um caráter prático de seguimento do mesmo caminho e das mesmas opções feitas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ser um cristão é seguir a Jesus, é seguir o seu exemplo, é trilhar o caminho que ele trilhou, é fazer as opções que ele fez. Ter fé em Jesus é imitar Jesus. Por isso mesmo, o caminho do discipulado é um caminho cheio de provações. Afinal de contas,
Foi isso o que aconteceu com nosso Senhor em seu ministério público e terreno. As provações a que Tiago se refere aqui não são as dificuldades normais e comuns da vida. As provações aqui não são os probleminhas e contratempos que todos nós temos. O problema com a operadora de celular não é provação. O problema com a casa, o problema de goteira não é provação. O problema com o INSS não é provação. A ideia de provação aqui é de um verdadeiro choque dos valores do Evangelho com uma sociedade que tem projetos diferentes e até mesmo contrários aos projetos de Jesus. As provações aqui pelas quais a gente deve se alegrar ao atravessá-las não são os problemas corriqueiros da vida, mas sim aquelas situações que envolvem perseguição de um mundo que jaz no maligno e que é altamente hostil a Jesus e aos seus discípulos. É suportando a provação de maneira correta que o cristão é aprovado. E a aprovação do Senhor já ocorre nesse mundo e vai ter consequências eternas, porque a Escritura diz que aqueles que são aprovados receberão do Senhor a coroa imarcessível, a coroa da vida. Meus irmãos, Tiago orientou seus leitores, no verso 2, a considerarem as tribulações e as provações, que funcionam como verdadeiros testes da fé, como motivo de grande alegria. E é curioso isso, porque geralmente nós vivemos o contrário, nós temos por motivo de grande tristeza o passarmos por apenas uma provação. E Tiago ensina precisamente o contrário, tenham alegria por passarem por várias provações. A ideia aqui é de uma vida que está em conexão e em harmonia com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo que jaz no maligno e que é hostil e indiferente às coisas de Deus, não poucas vezes reage aos crentes com perseguição. Provações são altamente compatíveis com a vida cristã. Não é porque você tornou-se um cristão que você deixará de sofrer. Muitas vezes fala-se a respeito de uma fé que blinda o indivíduo de qualquer fonte de decepção, de qualquer problema. Mas essa afirmação não possui fundamentação bíblica, visto que as provações e os problemas são sim compatíveis com a vida cristã. Se o martelo bater no seu dedo, depois de você ter aceito a Cristo como Jesus, vai doer, tanto quanto doía antes de você aceitar a Cristo. As provações são permitidas pelo Senhor, e Deus pretende, objetiva com as provações a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual. Deus nos prova como provou a Abraão, mas Deus não nos tenta. A prova é para nos santificar. Já a tentação que vem do inimigo de nossas almas e que vem da nossa própria cobiça, essa tentação pretende nos derrubar. Provação e tentação são coisas diferentes. Tiago quer que seus leitores saibam que Deus prova seus filhos, Deus não os tenta. E Tiago apresenta dois argumentos. O primeiro deles, Deus não pode ser tentado pelo mal. A Escritura apresenta para nós a realidade de um ser divino que é completamente imune àquilo que é mal. Deus é santo, Deus é justo, e Ele não se compromete com aquilo que é incorreto. O profeta afirmou: tu és tão puro de olhos, que não podes contemplar o mal.
Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. São essas as afirmações que Tiago faz. Podemos não ter respostas satisfatórias para a pergunta de onde surgiu o mal, mas sabemos de onde ele não veio. Sabemos pelo testemunho da Escritura que o mal não veio do ser divino. O mal não veio de Deus. A relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é muito complexa. No entanto, podemos afirmar que Deus, mesmo tendo decretado todas as coisas, fez isso de tal forma que ele, Deus, não pode ser responsabilizado pelo mal. O texto prossegue, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago compreende o pecado não apenas como uma ação. Tiago compreende o pecado não apenas como um ato, mas sim como um verdadeiro processo que possui vários estágios, várias etapas, sendo a primeira etapa da tentação aquilo que Tiago chama de cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra que Tiago usa aqui não se refere necessariamente a algo que é ruim. A palavra não comunica necessariamente a ideia de algo mau e de impuro. Todavia, nós podemos sim transformarmos um desejo legítimo em algo ilegítimo. Podemos, por conta da intensidade do nosso desejo e por conta do nosso amor desordenado, transformarmos algo bom em algo ruim. A cobiça é a tentativa de satisfazermos um desejo fora da vontade de Deus. Por exemplo, comer é normal. Agora, glutonaria é pecado. Beber é normal. Agora, bebedeira e embriaguez é pecado. Dormir é normal, mas preguiça é pecado. A relação íntima dentro do contexto do matrimônio é algo normal, mas essa experiência fora do matrimônio é pecado. Os desejos devem estar sob controle e não no controle. Repito, os desejos devem estar sob controle e não no controle de nossas vidas. Devemos controlar os desejos, não eles a nós. Não eles a nós. Curiosamente, ao referir-se à cobiça, Tiago faz isso sem fazer referências a Satanás, aquele que é o tentador. Chamo a atenção de vocês para o fato de que Tiago quer nos responsabilizar aqui nessa passagem. Em nenhum momento Tiago faz referências ao tentador, não obstante o fato de que ele ensine no decorrer da epístola a lição de que os crentes devem sim resistir a Satanás. Mas nessa passagem não se fala sobre a influência do ser maligno. Fala-se a respeito da corrupção e da malignidade do nosso próprio coração. Tiago quer destacar aqui que o pecado inicia-se no nosso próprio coração, que é corrupto. Somos todos tentados, afirmou Tiago, pela nossa própria cobiça. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo calvinista chamado Cornelius Van Til. E ele afirmou certa feita o seguinte: a queda do homem precisa ser tão enfatizada quanto a sua criação. Fomos criados por Deus para a sua glória, a sua imagem e semelhança. Todavia, o pecado deformou essa imagem de Deus em nós.
por meio do advento do pecado, o ser humano foi completamente comprometido. O pecado afetou todos os homens. Ou seja, existe sim, de acordo com a Escritura, a ideia da universalidade do pecado. Todos são pecadores. E esse pecado que atingiu todos os homens, atingiu o homem todo. É a ideia da teologia calvinista quando faz a afirmação acerca da depravação total. Não existe departamento da estrutura humana que não tenha sido manchada e maculada pela presença do pecado. Nós somos tão afetados pelo pecado e tão comprometidos com o pecado, que aquilo que é um pouco menos imundo, afirmou João Calvino, agrada-nos como se fosse muito puro. Aquilo que é um pouco menos imundo, aquilo que é um pouco menos sujo, para nós parece limpeza. E isso acontece por conta desse nosso comprometimento com o pecado. Esse é o primeiro estágio do pecado, a cobiça. O segundo estágio é o engano. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A primeira figura é a figura do caçador. A palavrinha é atrai, que faz referência ao caçador que usa uma armadilha. A segunda imagem aqui é a do pescador que usa o anzol com isca. É o significado da palavra seduz. O pecado tenta nos seduzir. O pecado é como esse anzol que tem isca. Meus irmãos, se Davi pudesse ver a tragédia que iria se instalar sobre a sua casa depois do seu pecado com Batseba, seguramente ele teria resistido à tentação. Horas de prazer foram retribuídas com anos e décadas de desavenças e de crises familiares e políticas para Davi. Meus irmãos, o fato é que Satanás sempre joga sujo. Satanás nunca mostra as cartas. Os primeiros copos de bebida alcoólica não parecem que irão terminar em uma vida desgraçada de dependência e de destruição. Portanto, precisamos identificar a isca e a arapuca do diabo para não cairmos na sua rede. Em um de seus textos, Rubem Alves conta a história de um passarinho que, enganado pelo alpiste, entrou no alçapão. E Rubem Alves termina esse texto dizendo que alçapões sempre são assim, coisas que nos escravizam. Os alçapões da alma sempre são assim, tem alguma coisa aparentemente apetitosa lá dentro. Mas no final desse processo, nós somos escravizados. Tiago resolveu nessa passagem demonstrar em termos bastante dramáticos como a cobiça, personalizada aqui como mulher, concebe do desejo humano, fica grávida do pecado, gera um filho que se chama a morte, e esse filho depois acaba por assassinar e aniquilar o próprio pai. Essa é a dinâmica pervertida, violenta e corrupta da tentação que Tiago apresenta para seus leitores. Tudo começa com a cobiça, que em seguida passa para o engano, e em terceiro lugar, o terceiro estágio desse processo é o nascimento do bebê, que se chama pecado. Tiago ensina aqui que ao olharmos para o nosso pecado, não tem como negarmos que ele não é nosso. A ideia que Tiago quer sugerir é que não tem como nós responsabilizarmos outros pelas nossas falhas. O pecado que cometemos é resultado da nossa cobiça. Pare de ficar responsabilizando outros pelos fracassos que você mesmo cometeu. É muito comum, é muito frequente esse comportamento de nós transferirmos a outros
a culpa daquilo que nós fizemos. Tiago está ensinando seus leitores essa lição. Deus não tenta ninguém. Ninguém ao ser tentado diga, foi Deus quem me tentou. Cada um é atraído pela sua própria cobiça. Pare de transferir para outros a responsabilidade que é sua, que é minha. O quarto e último estágio é a morte. Verso 16. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, de acordo com Tiago, gera a morte. E o salário do pecado é a morte, afirmou Paulo em Romanos, no capítulo 6. Morte deve ser entendida aqui como uma referência aos efeitos sempre mortíferos e prejudiciais do pecado. O pecado nunca é bom negócio. Na tentação ele parece ser uma ótima escolha. Na tentação parece que tudo vai ser muito bom. Na tentação parece que vai ser uma aventura. Na tentação parece que vai ser uma delícia. Todavia, as consequências do pecado são sempre mortíferas, são sempre prejudiciais, são sempre danosas, porque o pecado consumado, ele promove, é o entorpecimento da alma, é o endurecimento do coração, é culpa, é confusão, é crise, é desavença, é desarmonia, é inquietação. E nós sabemos disso muito bem, porque nós somos pecadores. E diversas vezes já tivemos essa experiência de nos sentirmos atormentados e inquietos depois da prática de algo que desagradou a Deus, porque o pecado desagrada a Deus e acaba por promover a nossa própria destruição. O pecado, meus irmãos, não somente separa, o pecado também escraviza. Então o pecado, além de nos separar de Deus e de nos separar do nosso próximo, ele também pode nos escravizar, além de nos afastar de Deus. O pecado nos mantém cativos. Queridos irmãos e irmãs, a luta contra o pecado, que deve ser a nossa luta, nunca é uma luta fora de nós. Os primeiros cristãos, homens de Deus, os chamados pais do deserto, homens do 3º e 4º século, que levaram a espiritualidade cristã muito a sério e que foram vivenciá-la no contexto dos desertos da antiguidade. Esses pais do deserto e também os puritanos, verdadeiros gigantes espirituais dos séculos 17 e 18, compreendiam que a luta contra o pecado era uma luta contra nós mesmos. A arena, o palco dessa luta, o fronte de batalha, nunca é em um lugar exterior a nós, mas sempre, sim, é o nosso próprio coração. A luta contra o pecado é uma luta contra esse pecado remanescente que ainda está em nossos corações. As provações nos tornam mais maduros. As tentações querem nos destruir. Diante dessa passagem, o que Deus tem feito com você? O Senhor tem lhe dado essa graça, lhe tem ajudado a passar pelas provações com perseverança? Ou você está cedendo às tentações? Não é bom negócio. Não é bom negócio. Eu quero concluir essa reflexão recuperando e dividindo com vocês palavras atribuídas a John Stott. Regras de conduta não resolvem o nosso problema. Não poderemos cumpri-las, mesmo que Deus nos diga claramente para não fazermos alguma coisa. Continuaremos fazendo até o final dos tempos. Sermões também não adiantam. O que nós precisamos é de um Salvador.
o que nós precisamos é de um Salvador. Meus irmãos, a boa notícia da palavra de Deus é que Jesus é o nosso maravilhoso Salvador. E Ele pode sim nos justificar diante do Senhor e nos auxilia a prosseguirmos com alegria a despeito das muitas provações da vida. Que o bom Deus abençoe a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus, e que a gente amadureça nas muitas provas da vida. É a nossa oração, essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.